Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Casamento Milionário Cast. Eu sou o William Uchoa, estou acompanhado da minha esposa, Jennifer Uchoa. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Casamento Milionário Cast, que hoje tá especial, né, meu bem? Exatamente. Tá especial, nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados de um casal maravilhoso. Eles são lindos, eles são elegantes, eles são empresários, eles são videomakers, eles trabalham juntos e são nossos amigos. Jean e Larissa, é um prazer ter vocês aqui conosco. É um prazer estar aqui, um prazer imenso. Eu tenho acompanhado o podcast, tenho acompanhado os cortes e o próprio podcast. Eu falei, gente, que legal, agora a gente vai lá. E eu tava realmente acompanhando e achando maravilhosa. Cada entrevista é um aprendizado diferente, né? Porque cada casal abre uma parte da vida diferente. Tem coisas que a gente se conecta, tem coisas que a gente olha assim e vê, caramba, posso aprender com isso. Então é muito legal esse podcast de vocês e é importantíssimo pra gente estar aqui. Que legal. Perfeito, é um prazer. E estamos felizes pelo convite e espero que a gente possa falar muito, né, sobre família, sobre empreendedorismo, né? E vamos lá. Que legal. Demais, exatamente isso. É isso que a galera tá doido pra saber, que é a história de vocês, né? Porque vocês trabalham juntos, vocês são um casal jovem. E como que começou essa história de vocês? Tanto, lógico, a gente vai falar sobre a Singular, vai falar sobre a empresa de vocês, o que vocês fazem, mas começando da história do casal, né? Como foi que iniciou a jornada de vocês juntos? Perfeito. Então, a gente começou bem novo, né? Bem Larissa novo. tinha... Eu ainda sou nova, tá? A gente continua nova, eu também, mais ou menos, brincando. Mas então, a gente começou bem novo, a gente se conheceu na igreja, entre aspas, na igreja, né? E também pela família, né? Minha irmã conhecia já a família dele. Então, ele morava em Paraty, né? Sim. Aí Eu morei um tempo em Paraty e ela sempre morou em Campo Grande. Só que assim, eu nasci em Campo Grande, na real. Só que eu mudei pra Paraty, minha vida é um pouco, assim, embolada. Mas de lá a gente voltou pro Rio de Janeiro, né? E nessa eu fui pra igreja dela. Pra igreja, que o irmão dele já era da minha igreja. Isso aí. Estão Em Campo entendendo? Grande. Em Campo Grande, Em Campo Santa Grande. Margarida. Pra quem não conhece o Rio de Janeiro, Paraty, qual é a distância mais ou menos Olha, de Campo Paraty. Grande? 250 quilômetros. Nossa, ele sabe. É lá no interior Eu ia do Rio, pensar que- perto de São Paulo. Assim, é divisa com O São pessoal Paulo. São fala Paulo que Rio, poita quase. lá. Mais São Paulo que fala, Rio. é Fala mais parecido comigo. Fala. Não, Fala. lá assim, é bem mais voltado pro lado de São Paulo que propriamente do Sim. Rio. Até mesmo por A conta da cultura, distância. tudo lá é mais paulista, assim. Sim, perfeito. E daí a gente começou, né, como toda igreja, os jovens, e a Larissa também, ela com 13 anos, mas com a cabeça já de jovem, 35 anos. uma cabeça muito pra frente. E a gente começou a orar, que na nossa igreja... Não, deixa eu contar uma Sim. parte que o Jean sempre pula. Eu não queria. Por quê? Por ser sempre muito madura, tudo, eu pensava assim, gente, primeiro eu vou fazer minha vida, estabilizar minha vida, tanto espiritual quanto financeira, tudo, pra depois ter alguém e tal. Eu nova, não tem condição. Isso, firiri parará. Isso no auge dos 13 anos. No auge dos 13 anos. 13 Então, eu não pensava em nada. Assim, na escola eu era estranha, que não fica com ninguém, nunca tá com ninguém. Então, sempre fui a estranhazinha, até dentro da própria igreja, os jovens da igreja, né? Tem alguns que não são tão, assim, firmes. E todo mundo, nossa, ela é estranha, né? Aí, quando o Jean chegou, a minha irmã tinha conversado com ele no Facebook. Naquela época era o Facebook. Era Facebook. Era o Face. Aí a minha irmã falou que legal, todo mundo, como ela já conhece a família dele, que legal, todo mundo da sua família tá casando e tal. Daqui a pouco é seu irmão. Só falta você e a Meire, que é minha cunhada. Aí ele falou assim, eu só não casei ainda porque sua irmã não me dá bola. Gente, 13 anos. Fui direto. Caramba! Assim, Aí a Nayara chegou, minha irmã já era casada, ela foi na casa da minha mãe, ela, Larissa, olha isso aqui, o Jean vai virar meu cunhado. Eu, não, tá repreendido, eu sou uma menina séria, eu sou namorada aqui há muitos anos. e assim, foi uma brincadeira, né? Assim, a gente batia muito já papo era. e eu acabei brincando, só que a irmã dela Não gostou sabe muito, brincar. né, da situação toda. E a minha cunhada também, que era,
tipo, minha melhor amiga, né? A Mary e eu, a gente sempre foi muito amiga, porque a gente parece muito. Então, elas começaram a zoar. Oi, cunhada. Oi, cunhado. E a gente não se falava. E ela já, na era, chamava Jean de ela cunhado. era super e Mary, centrada. sempre fui muito séria. Então, ele vinha tentar puxar algum assunto seríssimo. Não deixava. E eu, como um jovem normal, né? Puxei muito assunto. E daí, com essa brincadeira toda, a gente começou a conversar. Você tava com quantos anos? Eu tô com 28. Ela tava com 13? Ela tava com 13, 17. na época eu tava com 17. Caramba! 5 anos, basicamente, de diferença. Então, a gente começou a conversar. Aí sim, ela começou a se interessar pelo assunto. E daí a gente começou a orar, que na nossa igreja a gente orava antes pra confirmar, né, tudo isso. E... a gente ficou um bom tempo, né, orando. A gente ficou, acho que basicamente... É um bom tempo, porque o pastor era meu primo, então ele não queria. Teve também a reação da família. Que ela não era foi muito boa. nova. Minha prima veio do Espírito Santo. Foi do Espírito Santo? Sim, do Espírito Santo pra cá, pra ter uma conversa muito séria com o Jean. Então, gente, foi terrível. Aí... enfim, a minha prima veio do Espírito Santo pra cá. Mas aí a gente começou a orar e o pastor demorou pra liberar, porque tinha toda essa pressão de família e tal. Larissa é muito nova, isso e aquilo. E quando ele liberou, finalmente, o Jean entrou pra auxiliar na igreja, ser pastor auxiliar na igreja. Eu ajudei então a gente lá. não se o via. pastor auxiliar lá é como se fosse um evangelista, que ajuda, né, nas coisas da igreja. E daí, a igreja... tinham várias igrejas, no caso, e normalmente lá o pastor ele vai mudando de igrejas. E daí eu fiquei lá basicamente uns 2 anos, e eu mudei para uma outra igreja, que lá era Campo Grande, no caso, e de lá a gente foi para Nilópolis. Então a distância A gente já não se só via aumentou. quando ele tava ali no meu bairro. Depois que ele foi pra Nilópolis, a gente se viu acho que uma vez no mês, quase. Foi mais Quando eu ou fui menos pra isso. Nilópolis, que a gente se via todo domingo também. E foi que, com essa distância, assim, o nosso relacionamento continuou como amigos, porque além de ter a relação, né, com amor, com carinho, com afeto, a gente sempre foi muito parceiro. A gente teve muito essa ligação de conversar, de bater um papo, não só com coisas aleatórias, mas com coisas mais centradas. Então, a gente começou a entender que não era só namoro, que já estava na hora, né, de tomar uma outra proporção. Acho que isso a gente já tinha basicamente uns 5, 7 anos juntos, né? Uns 8 anos. Mas com distância. Com essa distância. Assim, pra resumir, a gente começou em 2013, disso, né? né? Que legal. Tem um rolê. É que a gente nem fala muito sobre isso, né? É. Porque já faz tanto tempo que a gente Sim. tá junto. Eu tava falando pro Jean ontem, falei, eu tô mais anos com você do que eu fiquei solteira. A gente tem 13 anos. Tô com 24 agora, eu tô com mais anos com ele do que o tempo que eu fiquei solteira. E daí, assim, isso foi em 2013. Em 2019, aí a gente tomou a decisão, porque já estava na hora, por mais dessa distância toda, e não ser um namoro convencional, né, digamos assim, que normalmente a pessoa ela quase se vê todo dia, um namorado e uma namorada. E daí a gente resolveu, vamos casar. Eu pedi, Sem né, renda a alguma, mão brincadeira, dela né? em casamento, porém... foi isso que ela falou, a gente não tinha renda nenhuma. Na por- igreja, foi um trabalho bem missionário mesmo. Eu fui para totalmente ajudar, missionário. eu me dedicava ali. E na época a Larissa trabalhava, nova ainda, Eu ela comecei trabalhava... a trabalhar com 14 anos. Eu já pegava meus ônibus bastante para ir trabalhar. E eu comecei... Até a gente contou isso para um casal de amigos esses dias e eles começaram a rir, porque eles não acreditaram. Eu comecei a trabalhar com cartão, pedindo para as pessoas fazerem cartão, porque eu ganhava comissão em cima... Sabe cartão C&A? Sim, Só que eu sim. fazia isso no mercado, em um mercado de bairro. E aí eu comecei a trabalhar dessa forma. Na época eu ganhava muito, R$350. Muito, gente. 14 anos Com era 14. muito dinheiro. Não, Você era mas eu mais já rica das tinha a amiguinhas. cabeça que eu queria casar. Então, as minhas amigas sempre foram muito mais velhas do que eu. E eu já tinha a cabeça que eu queria casar. Então, meus primeiros R$350 era o dízimo, um celular, uma operadora que eu queria ter, pra ter internet na rua, pra falar com ele, falar com a minha família e tal. Era o dízimo, a operadora e guardar. Dízimo, eu não fazia nada. Minha filha compra uma roupinha, porque minha mãe também não tinha condição de comprar as coisas pra mim. Eu, não, eu tô bem. Eu comprava quando o negócio já tava muito ruim. A Larissa tá com o sapato já muito ruim. Sempre fui muito econômica. O Jean até se assustou com esse meu jeito econômica de ser quando a gente casou. Mas sempre fui muito, porque a situação lá em casa sempre foi escassa.
Então, meu pai saiu de casa, eu era muito nova. Minha mãe teve que lidar com toda a situação. Eu, minha irmã na adolescência. Essa parte de adolescência, a pessoa quer muita coisa, né? Então, eu sempre mirei e falei assim, eu não vou passar por isso. Minha mãe, infelizmente, passou por isso, que ela não teve a sabedoria de guardar, de ter um dinheiro ali guardado. Quando aconteceu tudo, que explodiu alguma coisa na nossa vida, a gente não tinha aonde se apoiar financeiramente. E isso foi muito ruim. Então, eu já tive um trauma, só que eu peguei esse trauma e falei, vou fazer totalmente ao contrário. Eu lembro uma vez, eu conversei com a Jennifer, eu até falei, né? Falei, o casamento dos meus pais não vão refletir o meu casamento. Tanto na forma sentimental, quanto na forma espiritual, quanto na forma financeira, não vão refletir o meu casamento. Eu vou fazer uma outra história. Através de tudo que eu vi de errado, sempre tive isso. Eu vejo alguma coisa errada, eu vejo como que isso poderia dar certo. Eu vou fazer dar certo. Então, a mesma coisa foi na minha vida financeira. Desde muito nova, eu falei, eu ganho 350, mais a comissãozinha, eu vou gastar só com o celular, para não ficar incomunicável. Vou gastar só com o mais necessário mesmo e o resto eu vou guardar. Então, quando a gente decidiu casar, eu tinha o quê? Os meus 6 mil reais guardados. Gente, sério, para quem ganhava 350, sério? é muita coisa. E juntar E tudo na isso época, você falar de investimento comigo, que é investimento? Era só guardar mesmo, né? E então, quando a gente decidiu guardar, eu tinha esse dinheirinho. Fora que a gente também investiu em equipamento nessa época. Sim, que aí que tá. Eu tava na igreja, porém, nos meus tempos, assim, eram bem poucos, mas os tempinhos que eu tinha a possibilidade de trabalhar, eu trabalhava. Na época, eu já tinha feito alguns cursos, né? Isso antes, né, até de entrar na igreja, curso de computação gráfica, operador de câmera. Então, eu já tinha basicamente esse know-how para conseguir empreender, que na época foi o primeiro empreendimento que foi gráfica, eu e mais um sócio, que era um amigo meu. Então, eu trabalhava muito como designer, fazendo ali todas as artes, né? Tanto para panfleto, lona, essas coisas todas. E eu sempre tive aquele negócio no meu coração, porque eu gostava muito de vídeo, gostava muito de audiovisual, porém, na época, eu não conseguia, não tinha nem equipamento para isso. E foi a minha janela de entrada para conseguir ganhar dinheiro, até mesmo por esse propósito, foi essa parte de gráfica, né? Que conseguiu juntar um que dinheiro. Eu consegui juntar um dinheiro pra gente conseguir. E teve também a parte de que eu antes disso tudo que eu falei, antes de começar a pensar em casamento, eu fiz um curso de fotografia. Sim. E nesse curso de fotografia, eu só tinha o dinheiro ou para pagar o curso ou para comprar uma câmera para fazer o curso. Que na segunda aula eu já tinha que estar com uma câmera. Eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Se eu tenho curso, eu não tenho a câmera. Se eu tenho a câmera, eu não tenho curso. Aí eu paguei o curso e eu falei, eu vou. Aí, na mesma época, minha irmã que me levou para fazer a inscrição, tudo. Aí, na mesma época, meu cunhado falou assim, vou te dar um presente. Me levou no shopping e me deu minha câmera. Cunhado, você é uma pessoa incrível. Aí, ele me deu minha câmera. Quando ele deu a câmera, eu já tinha essa câmera que o Felipe me deu, meu cunhado. E o Jean tinha um dinheiro que ele guardou das partes gráficas. Aí a gente falou, vamos vender minha câmera, porque era uma câmera muito de entrada, não dava para trabalhar, deu para fazer o curso. Então, a gente vendeu a minha câmera com o dinheiro da minha câmera, mais o dinheiro que ele tinha guardado. Porque, assim, a gráfica, ela tá vendo bem. Porém, eu não tava mais com vontade de fazer aquilo. E também acabou que sociedade... são duas pessoas com mentes diferentes. Então, a pessoa ela tem que estar... Não em casamento. Isso aí foi o meu sócio fora de casamento. Daí, eu vi que era o momento de eu acabar com a gráfica e partir para esse objetivo, que eu tinha tanto de trabalhar com audiovisual. E nesse mesmo momento, nessa mesma etapa, a gente também estava com esse pensamento de casar. E foi aí que a nossa mente começou a voltar para isso. Olha, vamos abrir o nosso negócio e vamos casar. Que era, assim, a coisa que a gente queria muito fazer. Então, acabou casando, né, uma coisa tudo, com a outra. Profissão, tudo com a nova sócia, né, que seria a sócia na parte empresarial, e a sócia da vida, que seria com relação ao casamento. E assim, Deus, ele é maravilhoso, porque por mais que a gente não tenha, às vezes, a possibilidade, né, tanto na questão de empreendedorismo quanto no casamento, a gente não tinha a possibilidade de fazer o que a gente fez. Que a gente queria casar bonitinho, tendo uma festa, chamando familiares. Isso é outra coisa. Pra mim, eu ia na Grécia, eu ia a qualquer lugar da Europa, mas o Jean quis ter uma festa e
Pra mulher, né, festa tá ótimo. Ele quer ter uma festa, então vamos ter uma festa. Então a gente fez nossa festa. Sim. A gente conseguiu, a gente comprou o equipamento, já começou a trabalhar mais com a área de audiovisual, a gente conversou com o pastor, que a gente ia começar a gerar uma renda para conseguir casar. E eu já tinha também começado a trabalhar nessa mesma empresa, trabalhar dentro do escritório, então já ganhava um salário mínimo, 1.200 e alguma coisa. E então já começou a melhorar, né? Para quem ganhava 350, 1.200, né? A gente faz um milagre com 1.200. Aí, e tinha mês que o Jean era muito bom, como a vida de todo empreendedor. Iniciando, mês que era né? menos. Isso foi em meados de 2019. A gente casou, foi no final do ano. Daí, assim, o audiovisual também teve um detalhe muito importante. Nesse momento, a gente teve uma conversa. Porque eu estava na igreja, não tinha renda, né, no caso, e a minha renda era da gráfica e tinha acabado, então fiquei sem nada. Daí eu estava abrindo um novo negócio. Todo negócio, assim, quando você vai fazer um negócio da forma correta, você tem um dinheiro para você, um dinheiro de caixa para movimentar, um dinheiro para investimentos, tudo da forma correta. E a gente era muito novo, a gente não entendia nada disso, né? Não entendia nada e não tinha mesmo possibilidade. Não tinha nem assim um pai, claro que a gente tem pai e mãe, mas nossos pais não tinham também um dinheiro para investir. Filho, vou te dar essa porta aqui, agarra isso, vai lá. Não tinha isso. Não tinha nem como a gente exigir alguma coisa de alguém que não tinha. Bom, nós somos adultos, vamos fazer o que tem que ser feito. E outra que, assim, a gente também nossos pais não são empreendedores, então a gente não tinha ninguém para passar esse know-how pra gente. Daí, meus pais são funcionários públicos, então, assim, a visão de um funcionário público é que meu filho vai ser um novo funcionário público, porque é aquela renda de CLT, ganhar um valor mensal certo, né? Então, assim, a gente estava entrando em vários caminhos bem... Diferente, totalmente diferente. E assim, no escuro, mas tudo no escuro. A gente não estava vendo o passo que a gente estava dando. E aí entra o passo de fé, porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo, mas a gente queria muito aquilo. E daí foi, assim, graças a Deus, Deus abriu as portas. Eu, como não tinha nenhum trabalho, as portas foram se abrindo. Comecei a criar contatos, né, com pessoas que teve um amigo nosso que ajudou muito, ele já era mais antigo no mercado, então Sim. Ele levava o Jean, às vezes... O Marcos, que é fotógrafo, poxa, ele me ajudou muito na minha entrada com audiovisual, porque eu com vídeo, ele foto. Então, assim, os trabalhos que ele tinha, ele me indicava para fazer vídeo. As portas foram se abrindo. A gente conseguiu... eu conseguia ter mais trabalho, o dinheiro começou a entrar. E ela conseguindo ali trabalhar. E finais de semana também eu fotografava. Sim. Arrumava alguma festa, alguma coisa para fazer, para fotografar. E entrou a decisão dessa questão, dessa relação, né? De empreendedor e você empreender empreender com a sua esposa. Que ela segurou todas as pontas nesse início. Ela falou, olha, o dinheiro é nosso. Então, sempre foi nosso, eu vou segurar as pontas financeiras e você vai atrás do nosso objetivo, que é empreender. Porque tinha mês que, assim, o Jean fazia um trabalho de 2.000, 3.000. E eu tô ganhando 1.200 aqui, mas tinha mês que não aparecia nada. Então, eu sabia que o certo ali acabava sendo o meu. A gente casou, teve a festa, teve tudo. Graças a Deus, a gente não se endividou com festa, a gente não ficou pagando depois alguma coisa. A gente conseguiu fazer a festa que a gente queria, mas com as proporções que a gente tinha, né? Com tudo que a gente tinha certinho. Então, quando a gente casou, eu sabia que o meu era o certo e que o dele, ele estava construindo o nosse futuro. O meu não era o nosso futuro, o meu era só o nosso presente ali e ele que ia construir o nosso futuro. Construindo o nosso futuro, eu sabia, eu pensava assim, ele é minha carta de alforria. Eu vou investir nele, porque através dele eu vou sair do trabalho, porque... Desde muito nova, eu pensava, eu não vou trabalhar de CLT, um dia eu vou ter minha empresa. Eu não sabia nem de que era que eu ia ter empresa, mas eu sabia que eu ia ter minha empresa. Aí eu pensava assim, se eu investir no nosso relacionamento, na nossa vida agora, mais pra frente eu vou ver que valeu a pena abrir mão de tudo, pegar 3 ônibus pra ir pra um lugar, 3 ônibus pra voltar espremidinha assim. Gente, eu passo perto de um ônibus hoje, eu fico, meu Deus, não. Eu tenho trauma. Então...
Eu sabia que era um investimento no nosso relacionamento, investimento na nossa empresa, tudo era um investimento. E o mês, quando era muito bom ou era muito ruim, a gente estava ali, era junto, era nosso. Nunca teve uma questão de, minha conta, caiu o meu dinheiro, caiu o seu... Nunca, nossa. Sim. Desde a gente noivou, já começou a juntar dinheiro para o casamento, a gente já começou a administrar as coisas juntos. Justamente por eu ver os meus pais não fazendo isso, cada um ter o seu dinheiro, eu falei, não, acho que o jeito certo, não tinha ouvido nem ninguém falando sobre isso, né? Hoje em dia vocês falam muito sobre isso. Eu, na minha cabeça, eu acho que o jeito certo é ser tudo nosso, porque se é nosso, a gente vai administrar junto, a gente vai conseguir sentar, conversar e ver a melhor maneira de administrar isso. Então, como não foi meu ou dele, sempre foi junto, a gente conseguiu administrar bem. Não que a gente não tenha feito alguma coisa que no meio do caminho deu uma derrapada, mas até isso, o problema quem causou não foi um dos dois, foi os dois. Então quem vai consertar? Nós dois. Então a união, ela na palavra de Deus diz, né, onde há a união, Deus ordena a bênção. Então, na nossa vida, desde a vida sentimental, desde a vida financeira, empresarial, tudo que a gente vai fazer, a gente é muito unido. De pensar assim, Larissa, mas é você que tem que ir lá e fazer isso. Tá, mas nós dois tomamos a decisão para eu ir lá e fazer isso. É o Jean que vai... Nós dois sentamos e tomamos essa decisão. Porque, justamente por causa dessa união. Para Deus ordenar a bênção, a gente sempre teve isso. A gente vai ser abençoado enquanto nós dois estivermos com o mesmo pensamento. E se não está com o mesmo pensamento naquilo, a gente aborta essa missão aqui. E daqui a pouco a gente volta para isso e vê o que a gente está... Como a gente pode encaixar isso na nossa vida. Né? Legal. Sim. E aí corta para um momento em que a Larissa deixa o trabalho dela. É verdade. Verdade. Né? Ela deixa o trabalho para assumir 100% a empresa junto com o Jean. Que houve essa transição. Você segurou as pontas por um tempo. Estamos aqui. A gente, enquanto o Jean estava ali estruturando a empresa. Verdade. A gente estava em 2000... A gente casou, né? No final de 2019. O Jean é muito bom com data, né? Eu sou E péssima. 2020 veio o quê? A pandemia. E logo no início... Deixa eu contar a minha parte. Porque, gente, ela não se aguenta, eu deixa, eu não me vai, aguento. Quando, conta, depois gente, eu pegava os 3 ônibus, né? O meu problema sempre foram aqueles 3 ônibus lotados e cheios de gente. E, enfim, tanto que o Jean sempre fala, Larissa nasceu pra ser rica. Ela não nasceu pra esses momentos difíceis da vida. Eu realmente... Como ela segurou as pontas nisso. Eu também não sei. Mas eu sempre falo pra ele, eu sou a parte frágil da relação. Eu nem aceito. Você tem que aguentar. Não tenho, não. Meu marido que tem que aguentar essas coisas. Mas, enfim. Então, como eu não aguentava mais, eu vi, gente, tô começando a surtar. Veio a pandemia, o mundo inteiro ficou desorientado. Ninguém sabia mesmo o que fazer. Aí, eu lembro que eu cheguei pro Jean, eu falei, em novembro eu tô saindo do trabalho. O que você acha? Como eu falei, a gente faz tudo junto, realmente. Aí ele, amor, eu acho que pode ser. Aí eu, sério, Jean? Assim, na hora, não tava esperando na hora isso. que ela falou, entra também a questão da sensibilidade. Eu acho que um casal ele precisa ser sensível um com o outro. Eu sabia que ela... Já não tava aguentando. Que ela já não estava aguentando mais. Ela chegava em casa, sempre era uma história diferente. Então, assim, e também entra a questão, por a gente ser cristão, a gente ter uma base cristã... De fé, muita fé. A gente aprendeu a tudo colocar muito Deus à frente. Foi. Por mais, assim, até mesmo quando a gente via... que financeiramente não era pra ela sair, eu falei, cara, se a gente botar nossa energia no que é nosso, vai dar certo. Porque assim, a gente vai se apertar agora? Vamos se apertar agora. Mas eu tenho certeza que daqui a alguns meses o jogo vai virar, porque eu tô aqui sozinho, tô botando a minha energia sozinho aqui. Com a energia dela, porque aí entra uma outra coisa, a Larissa ela tem uma garra muito forte. E ela tem... tudo que ela pega pra fazer, ela faz com perfeição. Tanto que na empresa que ela trabalhava, ela fazia 1000 coisas a mais do que era proposto pra ela. Então eu pensei assim, cara, a Larissa focando no nosso, com certeza a gente vai conseguir fazer isso aqui, dar um start mais rápido. E foi aí que... Pode voltar a contar. Aí eu saí, conversei com o meu chefe e tal. Depois de alguns meses eu saí do trabalho. Isso foi no final de um ano aí. E no início do outro ano eu já saí. Aí, quando eu saí, eu lembro perfeitamente, eu sentada em casa, a gente adaptou uma mesinha igual a essa daqui, eu ficava numa ponta, ele ficava em outra. Eu não tinha um computador na época. Gente, outro milagre, nossa, eu não lembrava. Verdade. Eu não tinha um computador para trabalhar.
E eu só ficava ali no celular, não sabia nem o que eu ia fazer, como prospectar cliente. Eu não sabia nada. Aí eu lembro que um primo meu chegou lá em casa e ele falou assim, Jean, conserta esse computador pra mim. Um computador maravilhoso dele e tal. Ah, Jean, conserto. Aí ele foi perguntar, Jean, quanto que vai ficar? Porque o Jean sempre... Jean nunca trabalhou nessa... Jean faz tudo, gente. Você quer que o Jean construa uma cozinha, ele constrói, né? Aí o meu primo perguntou pra ele, quanto que vai ficar? Ele, não, pra você, que isso, foi rápido, piriri, parará. Aí meu primo, deixa aí então, que depois eu pego. Aí ficou lá no nosso quarto. Aí teve um dia que eu orei a Deus e eu li uma palavra, aonde não plantares e aonde não trabalhaste, ali te darei eu, alguma coisa assim. Aí eu falei, meu Deus, o que Deus vai me dar? Porque, né? Não plantei nessa parte, mas Deus vai me dar alguma coisa. Na época eu cheguei no carro. Aí meu primo voltou no outro dia que eu li essa palavra e tinha orado. Ele voltou e falou assim, Jéssica, esse computador aí é pra vocês. Aí a gente, não, que isso? Seu computador ele usa para trabalho também. Ele, não, Deus mandou eu te dar, mas de um jeito que se eu ficar, vai dar problema na minha mão isso daqui. Vai ser maldição pra minha vida, que Deus falou tão forte que é pra ficar pra você. Não é mais meu, isso daí é de vocês, fica com ele. Aí eu olhei pra cara do Jean. Gente, Deus é demais. E assim, isso aí já deve ter sido já na pandemia, já tinha rolado. Já. Ela decidiu sair na pandemia. Então, assim... Aí entra um outro milagre, que lá em 2019, 2020 começou a pandemia. Eu trabalhava na época, eu consegui pegar muitos eventos. Então a minha entrada no audiovisual foi fazendo eventos. Gravação de eventos empresariais. E daí, bateu pandemia, o que aconteceu? Todos os eventos pararam. Todo mundo ficou em casa. Eventos pararam, todo mundo migrou. Migrou não, na verdade ninguém sabia o que ia acontecer, né? Assim, quem já estava no marketing digital entendia que era a oportunidade do marketing digital. Porém, eu não tinha nenhuma ideia. A minha ação foi o quê? Poxa, eu vou orar. Porque é engraçado que na época... O que o crente faz, gente? Quando tá não, na época... Foi assim, foi engraçado que eu tava fechando um serviço para fazer um curso online. Porém, teve a questão que lá em 2020, quando iniciou a pandemia... Eu tava trabalhando, né? Tava trabalhando com eventos. Porém, parou tudo. Aí você começou a fazer mandou um orçamento para curso online? Isso, eu mandei um orçamento, só que eu ia fechar, só que bateu pandemia, não podia mais ninguém sair de casa. E a cliente era de longe, então? De longe. Foi aí que eu fiquei 2 semanas orando. Assim, dentro de casa, não estava saindo. Eu fiquei 2 semanas pedindo uma solução a Deus. E foi que começou essa questão de cursos online. E começou até mesmo aquele contrato não rolou mesmo de curso que eu tinha passado, que eu já estava fechado com a mulher. Acabou surgindo outras oportunidades, vieram outras pessoas me procurando com relação ao curso online. Do network que a gente já tinha feito, ele, no caso, tinha feito nos eventos, o pessoal não podendo fazer evento também, né? Todo mundo ficou paralisado. Então, todo mundo, a grande parte dos experts foram pro online. Para esse mundo do infoproduto. E foi uma porta que eu sei que foi Deus que abriu, porque eu lembro que eu fiquei parado, assim, e eu falei, cara, eu vou pedir uma direção de Deus, porque Deus ele vai dar uma direção. E foi que aí o negócio começou a rolar, porque na época da pandemia, graças a Deus, nada faltou pra gente, foi por conta disso. A Larissa continuou trabalhando, ela passou 1 ano trabalhando no mercado, né, com... Não, Jean, já saí no início da pandemia. Você ficou 1 ano. Fiquei 1 ano de pandemia ainda. Sim. Gente, eu sou uma pessoa muito forte. Ela ficou 1 ano... Tá vendo? Eu até esqueço desses problemas da minha vida. Ela ficou 1 ano de pandemia, assim, foi terrível, por causa que ela pegou ônibus com aquela situação toda. Nossa, ônibus lotado, usando máscara. Gente, eu tive quase tipo ataque de ansiedade, né, no meio do ônibus, porque você ouvia tanta coisa ruim e você tá ali, muita gente não usava máscara, dizia que era pra usar, dizia que não era pra usar, foi uma confusão, você não sabia. E eu, em 2015, tinha tido pneumonia. E essa pneumonia foi de um jeito que eu não conseguia subir nenhum degrau de escada. Eu cheguei a botar sangue pra fora, pelo nariz, pela boca. Então, eu tinha um probleminha já no pulmão. E quando eu pensava, meu Deus, se eu pegar esse negócio, eu quase não sobrevivi uma pneumonia. Esse negócio que ninguém sabe como tratar, ninguém sabe o que fazer. Então eu ia muito nervosa trabalhar e voltava muito nervosa, é verdade. E foi que, aí sim, graças a Deus, eu comecei a trabalhar.
Na pandemia, nada faltou pra gente, graças a Deus. E eu saí na pandemia. E na pandemia, ela tomou essa decisão. Então, foi uma decisão, assim, muito ousada, né? E um ponto de fé. Eu acho que é uma das chaves pra gente conseguir conquistar muito do que a gente já conquistou foi isso. Foi a gente ter fé em Deus e confiar muito um no outro. Porque eu acho que a confiança, ela é tudo num relacionamento. Você precisa confiar em quem está ao seu lado para você conseguir construir coisas. E eu acho que dentro dessa parte de casamento e empreendedorismo, isso tudo foi que nos fez dar certo. Porque sem essa confiança um no outro, até mesmo de tomar uma atitude, algumas coisas, às vezes, que eu já tomei, algumas atitudes e outras atitudes que ela já tomou, mesmo não entendendo, aquela confiança de não, aquilo ali vai dar certo. Ela que tá tomando, ele que tá tomando. Tem vezes que a gente acredita mais no outro do que na gente, né? Se ele tá falando, se ele tá com tanta confiança nisso, eu vou com ele. Você nem tá confiante ali, mas você confia tanto na outra pessoa. Se ele tá falando, então eu vou fazer. É até engraçado, porque às vezes coisas que o William faz uma brincadeira. Ele fala pra mim assim, como eu consegui entrar na tua mente? Porque às vezes ele brincando, ou ele conta uma coisa, eu acredito no que ele tá falando. Sim. Eu falo, caraca, isso que ele tá... Não é possível. Mas às vezes é uma coisa muito inusitada, ele só tá me enrolando, brincando comigo, e eu tô acreditando porque eu confio nele. Exatamente. Foi muito parecido com a gente, né, amor? Quando o William falou, Jennifer, eu vou sair do exército, eu acredito que eu tenho muita coisa pra fazer fora do exército. E ele falava, ou eu vou sair do exército, ou eu vou seguir uma carreira, tipo, muito hard dentro do exército. Sim. E não passava sombra de dúvida na minha cabeça, tipo assim, caramba, se o William sair do exército, como é que vai ser? Tipo, da onde que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu tinha plena convicção, eu acreditava na visão dele, sabe? E isso que o Jean falou é muito legal. De você, independente dos problemas que a gente enfrenta, dos desafios que a gente enfrenta no casamento, no relacionamento, empreendendo a dois, esse lance de você confiar no outro. Eu confio no outro, cara. A minha confiança tá no outro, sabe? Mesmo se eu, em algum dia, esmorecer, eu sei que o outro tá comigo e ele vai me carregar ou eu vou carregar ele e a gente tá junto. Eu lembro quando o William começou a programar a nossa plataforma. E assim, ele nunca tinha programado nada na vida. E eu cheguei e falei assim, amor, imagina se a gente tivesse uma plataforma assim, assim, assado. A gente viu o modelo da plataforma. Vamos criar algo assim? E ele, vamos. E ele começou a programar de madrugada aquilo e ele nunca tinha feito um site, assim, elaborado. Ele já tinha feito site, né, amor? Mas ele nunca tinha trabalhado com programação. Eu tinha tanta certeza de que a plataforma ia sair, não me restava dúvida. Tipo, não, eu sei que uma hora vai sair, não sei quanto tempo vai demorar, mas o William vai fazer. Porque essa convicção de que o outro é capaz é muito importante na hora de empreender, sabe? De você estar junto construindo algo com o outro. Você, cara, o outro, eu confio que o outro vai fazer, que ele tá comigo. Isso é muito importante. E aí vocês começaram, a Larissa saiu do emprego e eu queria que vocês falassem hoje da perspectiva que vocês trilharam essa história. Sim. Né? Vocês passaram pelo final da pandemia e foram pro digital, estruturaram a empresa de vocês, começaram do zero, do absoluto zero. Inclusive foi na internet que eu conheci vocês e hoje a gente é amigo. E hoje, na perspectiva de hoje, depois vocês olham pra trás e veem o que vocês construíram. Porque quando eu conheci vocês já estavam à frente. Já não era mais aquele início. Sim, sim. Aquele iniciozinho. Verdade. No Experience, vocês já estavam com uma câmera boladona e tal, né, amor? Sim. Já estavam... Como é hoje pra vocês empreender junto? Quais foram os maiores ensinamentos de serem casados, trabalharem juntos, construírem essa empresa juntos? De olhar pra trás e falar, cara, é isso que a gente construiu e tá construindo. Sim. O que vocês sentem disso hoje? Fala aí, Jean. Então, eu vejo que além, né, dessa confiança, a gente enfrentou várias dificuldades como empreendedor e algumas a gente quebrou a cabeça, outras coisas não, outros ensinamentos conforme foi o tempo passando. E a nossa empresa, ela foi tomando outras proporções, que assim, a gente começou não, no caso a gente entrou nessa parte de infoproduto
E a gente começou a entender que a gente precisava estruturar a empresa, porque não era só você tá ali, faz o vídeo, mas e aí? Como que as pessoas vão te conhecer? Da onde que a gente vai... Como que a gente vai prospectar mais clientes? É no boca a boca? Como é que vai ser feito isso? E daí entrou o marketing digital, né? Que é até engraçado. A gente começou a estudar marketing digital, mais ainda a Larissa, ela começou a estudar marketing digital. E, primeiramente, somente para a gente conseguir prospectar mais clientes para a nossa empresa de audiovisual. E o engraçado que isso foi dando gosto, né? Você pode até mais falar isso. Foi dando gosto. Assim, ainda na sua pergunta, o que a gente enxerga hoje? A Larissa lá de trás nem imaginava. Porque as coisas que a gente consegue fazer hoje, as coisas que a gente tem hoje, e que a nossa própria família olha, caramba, os meninos, né? Os meninos estão conseguiram. É muito Deus e muito esforço, muita noite mal dormida. E nesse tempo, o que hoje a gente levou e leva ainda e vai levar para a vida toda é que a gente nunca parou para brigar. A gente nunca teve tempo para parar para brigar. A gente sempre esteve com um objetivo. E isso, eu tenho certeza que isso foi o que comandou, abaixo de Deus, o que comandou a nossa vida. Foi não ter tempo nem para parar aqui. Eu não acho isso, eu não... Não. A gente ligou o modo assim, não, a gente vai fazer acontecer, deu a mão e foi. Porque tem casal que ele vai começar a empreender junto. Mas eu não concordo com isso. Mas até acontece. Mas a gente não focava, a gente não parava nesses problemas, assim, sabe? De ficar ali engessado. Não, enquanto ele não deu o braço a torcer, eu também não dou meu braço a torcer. Não. Pelo contrário, a gente começou a fazer e o nosso objetivo sempre foi tão único, uma coisa tão nossa que as dificuldades iam vindo, às vezes um pensamento sim, outro pensamento não, divergente um do outro, acontecia, mas a gente estava num foco. A gente resolveu, vamos resolver isso aqui rápido? Não aguento ficar parado em problema. Eu sempre falei isso pro Jean. Surgiu um problema, a gente vai resolver ele o mais rápido possível, porque o problema, ele drena a nossa força. Ele drena o nosso psicológico, ele vai drenando tudo. Então, se tá acontecendo um problema aqui, senta, conversa, resolve rápido. Porque a nossa vida é muito mais do que isso, do que esse pequeno probleminha aqui que aconteceu no meio do caminho. Então, assim, o que eu acho que deu o start na nossa vida mesmo foi estar o tempo todo, não, a gente tem um objetivo, a gente vai ter uma produtora, a gente vai prestar serviço para isso, para aquilo, a gente vai fazer curso online, vamos fazer curso online, vamos fazer criativo para internet, Nossos clientes precisam ver que a gente está aqui para fazer isso, para servir dessa forma. Como que a gente faz isso? Então a gente botou esse foco e foi. Hoje eu vejo que, olhando para trás, não foi um dinheiro que a gente conseguiu, um contrato bom que a gente conseguiu fechar. Não foi nada disso. Foi uma união que foi Deus que colocou na gente. Da gente pegar os pequenos probleminhas, às vezes ter problema com família. Como empreendedor, a gente não tem tempo para ficar indo na nossa família, olhar, ver a família, né? Ter momentinhos de família e tal. E isso é uma coisa que acaba afligindo o seu psicológico. Porque sua família vê você lá todo dia nos stories. Oi, gente! Sei que é feliz. Caramba, ela não tem um tempo de vir aqui. Caramba, ela tá almoçando com fulano. Caramba, ela foi na praia hoje de manhã. E não entende que isso tudo... Até a minha caminhadinha na praia com fulano é um ponto de network. É um trabalho que eu tô tendo. Então, isso acabava afligindo e foi um dos problemas que a gente resolveu rápido. A gente falou assim... A gente vai ficar triste porque a gente não consegue ir lá, porque a gente não consegue ter esse contato que a gente queria ter agora. Ou a gente vai botar a bola pra frente, vamos ficar rico e a hora que a gente quiser... segunda-feira vamos pegar todo mundo pra viajar e vamos ir. Entende? Então, nosso foco foi esse. Vamos se juntar, a gente vai unir as nossas forças pra gente chegar ao ponto de, a hora que a gente quiser, chegar e estar com a nossa família. Tem que ficar uma semana, vamos ficar uma semana com a nossa família. E essa força trouxe a gente até aqui. Fala. Eu quero fazer uma pergunta, amor. Agora, no meio do podcast, quero lançar gente. uma pergunta. Larissa, qual é a melhor parte de ser sócia do Jean, seu marido? A melhor... a gente tá o tempo todo junto. Tudo. Tem gente até que brinca. Nossa, todos vocês fazem junto. Vocês vão pra academia junto. É jiu-jitsu junto. É isso, junto. Mas é que a gente gosta de estar junto de verdade. A melhor parte pra mim é essa. O tempo todo eu acordo, aí tá o Jean. A gente acorda umas 5h30 da manhã, né? Que eu já sou acelerada. Eu acordo, tem que fazer isso, aquilo, não sei o que. E tá o Jean no cafezinho dele com a Bíblia. Com um monge sábio olhando na minha cara, esperando eu me acalmar. Enfim, então fazer tudo junto pra mim
é uma realização, porque tem muito casal que, primeiro, não se dá bem fazendo tudo junto, né? Já é um ponto. E segundo, não tem oportunidade, só se vê à noite. Você imagina? Tu imagina eu saindo pra trabalhar, tu saindo pra trabalhar, a gente só se vê à noite? Não, cara, a gente acorda, a gente... vamos pra academia, vamos na praia, vamos fazer isso. Tudo junto. E pra você, Jean, qual é a melhor parte de ser sócio da Larissa, sua digníssima esposa? Ainda bem que ela perguntou a minha. Então, acho que estar junto, acho que é o diferencial mesmo, porque foi como ela falou. Tem casal que não consegue se ver. E essa questão dessa questão de união, eu acho que isso também, eu acho que isso é muito legal, porque tem casal que não tem essa união pra tudo. E assim, graças a Deus, a gente tem união pra tudo. Como ela falou, pô, a gente vai no jiu-jitsu junto, a gente vai pra academia junto, tudo a gente faz junto. E eu acho que, como nessa parte de empreendedorismo, isso ajuda muito, porque uma sociedade, ela só vai à frente se os dois estiverem na mesma visão, né? É como diz a palavra de Deus, né? Que como andarão dois juntos com pensamentos diferentes. Então, essa questão de estar junto com ela, eu acho que isso daí é muito, muito legal. Que legal, gente. E aí, amor? Cara, e esse ponto que vocês estão trazendo é muito importante, porque tem muito casal que tem dificuldade com isso, né? Em andar junto, né? Vai fazer qualquer coisa, tem dificuldade, briga e tal. E é uma arte, né? É igual dançar, né? É uma habilidade que você tem que fluir junto com a pessoa, ser complementar, entender onde que é o seu local, onde que é o seu espaço, entender, cara, isso aqui é o que eu consigo contribuir, onde é meus pontos fortes, meus pontos fracos, né? E é interessante perceber que a gente conversou muito e a ideia do que vocês estão construindo, né? Que é a singular, né? Então, e é fruto disso, fruto do Jean, da Larissa, dessa união de vocês dois, da história de vocês dois juntos, dos tempos que vocês passam juntos na academia, das conversas, dos sonhos, não é isso? Então, você tem um fruto disso que é a singular. Então, primeiro, o que representa singular na vida de vocês? Qual é a ideia por trás da marca e tal? O que vocês querem expressar com tudo isso? Que eu sei que é bem bacana essa conversa. Então, eu queria saber um pouco para vocês, principalmente para a galera de casa, conhecer um pouco mais do que vocês fazem, né? O que é a singular? O que vocês contribuem? Perfeito. Então, a singular ela nasceu com o objetivo de mostrar a identidade de cada um. Hoje em dia existem muitos infoprodutores falando sempre no mesmo nicho, falando do mesmo assunto, até porque não existe nicho novo por aí. Sempre você vai falar de algum nicho que já existe. Só que você tem a sua identidade. Você consegue falar do seu jeito, da sua forma. Você tem a sua autenticidade, sua personalidade. Então, a Singular ela veio para trazer isso. Tanto quando a gente está com algum cliente, a gente não precisa ficar engessado. Você pode falar do seu jeito. Você vai fotografar? Fotografa quem é você. Quem é a pessoa que fala por trás de tudo que você sabe? Por trás, se você fala sobre vida financeira, por trás disso... Quem é você mesmo? Qual é a sua essência? Porque é nisso que as pessoas se conectam. Tanto que existem milhares de pessoas ensinando inglês na internet. Quem se destaca, quem mostra a essência. Existem milhares de pessoas ensinando marketing na internet. Quem se destaca, quem fala da sua essência. Às vezes você entra no Instagram de um infoprodutor, ele está mostrando mais o dia a dia dele, a vida dele, do que o próprio nicho dele ali, do que o próprio assunto. Porque as pessoas se conectam com isso. Então, a Singular, desde o início, eu lembro que a gente estava numa viagem e eu estava trabalhando de fotografia ainda sozinha, colocava o nome Larissa Pereira e o Jean Meirelles. E minha cunhada falou assim, tá na hora de vocês juntarem, né, gente? Vocês já casaram, tudo, estão trabalhando aí, vocês só vão para trabalho juntos, tem que juntar, formalizar uma empresa. Aí a gente escreveu vários nomes no papel. E quando ela perguntou assim, o que vocês querem das pessoas? Aí eu falei, destacar quem são as pessoas de verdade. Porque para mim um vídeo pode ser igual, feito por vários videomakers, mas eles conseguem fazer tudo no mesmo padrãozinho, tudo igual. O que vai ser diferente mesmo não é a minha câmera, não é a minha lente, não é o que eu vou
utilizar ali, né? Tem claro que eu posso colocar recursos melhores, mas não é isso em si. É a pessoa que vai estar na frente da câmera. Como que eu vou conseguir extrair melhor dela? Você falou sobre singularidade, né? Sobre ser singular, sobre ser único. Eu falei, realmente, singular. Aí nasceu a Singular com esse objetivo de mostrar o que é único nas pessoas. Na criação de um infoproduto, na criação de... ainda mais de conteúdo na internet. Quando a gente está gravando um curso, é algo muito técnico. Então, talvez não vá sair tanto ali, é mais a técnica do infoprodutor. Mas quando a gente está gravando o criativo, essa parte de autenticidade, de mostrar ali, deixar a pessoa à vontade, a gente faz muita questão. Tanto que a gente tem muita cliente mulher e as clientes falam, nossa, eu fico tão à vontade até com o Jean aqui, porque o Jean é homem e mulher geralmente fica mais retraída, né? A gente, não, essa é a essência, é para você ficar à vontade com a gente aqui e conseguir ser você. Aí, enfim. E nesse mundo do empreendedorismo, né? Assim, muitos clientes nossos, eles têm essa vertente, né? Que o pessoal chega pra gente e fala, né? Poxa, eu quero gravar um vídeo, eu quero fazer um material de marketing, porque é aquilo, né? Quem não é visto não é lembrado. Só que assim, como você está sendo visto? E é isso que a gente tenta passar. A sua marca, a sua empresa, ela não pode ser vista como as outras empresas. Você precisa extrair o que é autêntico da sua empresa, daquilo que você entrega, e você precisa mostrar isso de uma forma real, para que o cliente que você tá querendo captar, ele consiga entender que você vai entregar aquilo que você Quem você é disposto a entregar. Então, assim, a nossa visão ela é muito assim, de conseguir mostrar com autenticidade o que o cliente final ele vai receber, entendeu? E a gente até passou por uma transição, né? Falando da Singular. A gente passou por uma transição, foi no início desse ano, no final desse ano, do ano passado a gente já estava conversando. Mas no início desse ano a gente passou por uma transição onde o Jean tomaria conta de tudo, CEO e tal. Ele tomaria conta de toda a parte da Singular de audiovisual. E tem alguns clientes nossos que a gente faz a parte de audiovisual e faz a parte também de marketing. Então o cliente já grava com a gente já faz tudo para ele, tráfego, tudo. E eu comecei a estudar muito sobre isso e me interessar muito sobre isso. Aí é onde aconteceu a nossa, não divisão, né? Porque nós dois estamos muito continua dentro da empresa. Totalmente, papéis diferentes, exatamente. Aí eu cuido mais da parte de agência e ele cuida da parte de audiovisual. É até engraçado que a maioria das pessoas não sabe que a gente tem essa parte de agência, mas foi uma parte assim que mudou o nosso nível de tudo. Porque mudou a minha forma de estudar o audiovisual. Então, hoje, se eu vou fazer um criativo para um cliente, como eu entendo e já estudei muito sobre marketing, estudo, né, que o marketing é vivo, eu chego e falo, cara, posso te dar... Mesmo que o cliente não contratou a parte de marketing, eu falo, poxa, se você fizer começa assim, desse jeito. E as pessoas começaram, caramba, é verdade. Então, não é só contratar um videomaker, só contratar um fotógrafo. É ter uma estratégia ali por trás. E eu percebi muito isso quando a gente entregava alguns vídeos e eu via nos vídeos dos meus clientes, caramba, isso não está convertendo. E eu penso, se não converter, ele não volta. Não tem recorrência, né? Como empreendedora, eu falei, preciso dar um jeito dos meus clientes converter clientes para eles. Aí comecei a estudar e comecei a fazer teste com clientes minhas que já eram muito, já tinha todo mês, já estava ali comigo. Comecei a fazer teste e me meter ali no negócio dela, sem falar nada. Eu, começa desse jeito, faz desse jeito. Aí tanto que tem algumas que me chamam de... Qual é o nome? Marlene Matos. Marlene Matos chegou. Aí eu fico envergonhada. Gente, para com isso, eu tô ajudando. Porque assim, ela começou, né, dando pitacos muito certeiros. Coisas assim, que... Starts, que quando a cliente, ela ouvia, ela falava, caramba, cara. Tipo assim, coisa pra mudar mesmo o jogo. E acho que por isso que elas puxaram muito pra Marlene, né? Que a Marlene, quem não conhece, é da Xuxa, né? Ela que fazia... Eu sou a Xuxa da Marlene Matos. Justo. E qual é a perspectiva aí pros próximos passos da Singular? O que vocês estão sonhando pra empresa? O que vocês estão vislumbrando pra empresa? Vocês cresceram muito esses últimos... esse último ano, né? A gente acompanha vocês. Ano passado. Eu lembro quando eu encontrei vocês num Instagram de uma conhecida da igreja. Sim. E aí eu falei, nossa, que foto legal.
interessante. A gente tava atrás de um casal. Uhum. A gente queria Você um casal. falou comigo que sim, você queria um sim. casal. Eu queria um casal pra captar a essência do casamento bilionário. Porque eu pensei, se for uma pessoa só, ela não vai captar a essência do casamento. Entende? Porque não é só sobre finanças. E aí eu lembro que eu encontrei vocês, entrei em contato, e aí, nossa, vocês foram super queridos. A gente fez uma reunião. E assim, na primeira reunião, vocês já ganharam o meu coração. Eu falei, William, eu achei o casal, não tem irmão? Eu cheguei e falei assim, William, eu achei o casal, a gente tem que fechar com eles e tal. E aí a gente fechou e vocês foram pro Casamento Milionário Experience, o primeiro. Gente, foi incrível. Foi incrível Primeiro. demais. E assim, é interessante porque vocês fizeram todo o material do Experience, vocês entregaram um material excelente pra gente. A gente tem o vídeo do primeiro evento e a gente roda esse vídeo hoje. Ai, que nas Campanha. palestras que a gente vai, nas campanhas que a gente faz. E é um vídeo que converte. Ai, que Ah, É legal. um Legal. vídeo que as pessoas conectam, porque vocês pegaram os detalhes do evento. É um vídeo que conecta muito. E, enfim, que eu sou apaixonada no trabalho de vocês. E eu queria saber qual é a perspectiva aí, os próximos passos. O que vocês estão sonhando para Então, a Singular, a gente continua, né, com essa vertente para trabalhar com empreendedores, com negócios, voltado tanto para essa parte de infoprodutos, que com os É experts, a maior parte. que é a maior parte, né? Mas também tem essa área de comercial, hoje em dia um enfoque muito para a rede social, que é os criativos, que é essa parte também de gestão de tráfego, essa parte de campanhas, né, de anúncio. E a Larissa, ela puxou muito, acho que você pode até falar melhor sobre essa parte, essa nova etapa, né, que é... Eu ia falar, né, de nova etapa, só que eu falo Sim. muito, aí acaba saindo um pouquinho. A nova etapa é que eu me desvinculei um pouco, assim, da parte de empresa de audiovisual, tanto que tem muito evento. Aí o Jean chega com outras pessoas, ué, Larissa, acostumado. Só que a gente tá investindo, agora chegou o momento de eu ficar paradinho, o Jean investir em mim. E sempre tem uma troca, isso é muito interessante, não tinha parado pra analisar isso. Hoje em dia o Jean sai muito mais que eu, faz muito mais que eu pra empresa. Que é e eu, nossa, continua que é sendo nossa. a visão E- é a mesma, e ela dá os pitacos que tem que do ser mesmo dados. jeito, né, gente? Eu falei, não vou me meter aqui não, 5 minutos depois eu tô lá. Gente, mas isso não tá legal, não. Enfim, é essa nova etapa, que é a parte de marketing digital mesmo. Eu vou lançar um curso, que é pra quem não entende nada mesmo de Instagram. Tem zero mesmo. Não é pra quem já trabalha, que já monetiza na área, não. É pra quem realmente não entende. E a gente percebeu, e eu fui desenvolvendo e pensando nisso. Na verdade, no curso foi o Jean. Mas nessa parte de ver que as pessoas não têm noção, foi nos meus próprios clientes. Porque às vezes você chega num cliente para gravar e, poxa, ele tá ali, ele só quer fazer. Mas ele não tem um norte, porque a internet ela tá cheia de gente falando o que você tem que fazer, o que dá certo, o que não dá certo. Mas se você não tiver um conceito, uma estrutura ali por trás, não saber sobre quem você quer atingir, o que você deve falar, porque tem autenticidade, tem tudo, mas na hora do conteúdo você precisa ter técnica. Então, eu falei assim, as pessoas estão perdidas pelos nossos próprios clientes e por compartilhar muito ali a vida no Instagram, mostrar cliente, mostrar gravação, tudo, às vezes, Lari, como é que faz isso? Às vezes era coisa boba. Tipo, Lari, como é que eu impulsiono o negócio? Poxa, só clicar no botãozinho e impulsionar. Então, já que não tem condição, às vezes, de pagar um gestor de tráfego, ou tempo, né, para estudar a gestão de tráfego e fazer. Então, esse curso vai ser exatamente para isso. Aí eu me tirei um pouco da empresa porque eu precisava parar, analisar, escrever um curso. Não é fácil, ainda mais porque eu falei, vai ser uma coisa básica, já estamos com mais de 35 aulas. Então, Larissa, não é básico, eu não sei fazer o básico. Falta ainda umas 17 aulas para serem gravadas. O Jean tem me ajudado. Esses dias eu tô me gravando sozinha, porque eu conecto a câmera no iPad, aí dou start, né? E falo que esses perrengues que o pessoal não vê. Aí, esses dias eu estressei, eu falei, Jean, eu preciso de você. Eu preciso muito de você para dar o rec na câmera. Ele começou a rir. Porque não é só dar o rec, né? Assim, é até uma coisa do infoproduto. Você precisa criar um ambiente para o expert, ele só tá ali fazendo o que só ele precisa pensar no fazer, que eu vou é o falar. quê? Pensar no que vai ser falado. Então, assim, aí entra a importância de alguém que entende da área. Porque você cria todo um ambiente. Porque os nossos clientes hoje em dia falam que a gente, poxa, ficou muito tranquilo pro Jean gravar.
Porque É o a gente ambiente. cria esse ambiente, a gente tenta, não é que a gente é psicólogo, mas a gente tenta criar Mas a ali um gente ambiente. estudou muito sobre o comportamento humano, demais. A gente, Sim. horas e horas estudando, lendo, assistindo o vídeo, porque a gente vamos lidar com pessoas, então a gente tem que entender mais de pessoas. E assim, às vezes são detalhes, ou é um cabelo que já tá do jeito errado, ou até mesmo é você entrar dentro do curso da pessoa e falar, olha, você poderia fazer isso. Não é que você vai falar Se o que a meter, pessoa né? se vai fazer, porque cada expert tem a sua excelência no que vai ser falado. Mas é você criar esse ambiente, e eu acho que isso que trouxe, né, a diferença, né? E teve uma cliente que virou pra gente e ela falou assim, eu nunca vi ninguém se importar tanto com o meu trabalho quanto vocês. Isso me marcou, foi bem lá no início. Porque ela fazia confeitaria. Eu não faço nada, assim. Não, eu faço, uma dona de casa, mas, assim, de coisas elaboradas, né? Eu não sei. E eu, nos intervalos de gravação, eu, tá, mas isso daí... Gente, eu não é que eu queria saber, eu não queria nem saber sobre aquilo. Mas é que, nossa, como você aprendeu isso? Nossa, você desenvolveu isso quando? Nossa, é assim, desde o início, você passou por alguma dificuldade para chegar nesse resultado? Aí, no final das gravações, a gente ficou 7 dias gravando com ela. Eu nunca vi ninguém se importar com o que eu faço desse jeito. Porque o próprio Jean, mas isso daí tá legal e não sei o quê. A pessoa, ela vai se sentindo envolvida por você e realmente querida e amada. Não é só ela... Poxa, as confeiteiras que a gente atende tem mais de 10 anos de mercado, são confeiteiras grandes que passaram por muito perrengue para desenvolver aquilo ali, por mais que pra gente seja uma coisa que a gente só veio numa festa. Mas elas não, tem uma história, tem uma trajetória com aquilo. Então, quando eu entro no produto dela, quando eu pergunto, mesmo que eu não vá utilizar aquilo para minha vida, eu tô me importando com ela, eu tô me importando com o produto dela. E com isso, até ela voltou no outro take, aí ela já fala sobre o que a gente conversou. Que com a pessoa com mais à vontade, ela consegue até desenvolver melhor, né? Ela, gente, mas isso daqui, ó, não foi fácil não, tá? Eu tive que batalhar para conseguir chegar nesse resultado. Tudo que eu já tava conversando com ela antes, eu consegui dar um gatilho para ela colocar na própria aula dela, algo legal, algo que vai enriquecer também a pessoa que tá assistindo ela. Aí o curso, exatamente por isso, que quando eu tô falando... O Jean tá lá ouvindo, aí ele dá uma pausa e... Larissa, mas isso daqui, isso que você faz? Eu, nossa, Jean, é verdade. Aí eu já vou e é maravilhoso gravar com alguém que tá ali realmente inserido e querendo saber mais daquilo e prestando atenção de verdade, porque te anima. Você do outro lado da câmera, eu passei exatamente pelo que as clientes passam. Do outro lado, você se sente muito mais à vontade quando a pessoa tá ali no mesmo assunto que você. E, enfim, ele tem esse dom de deixar as pessoas mais à vontade realmente pelo interesse dele, por se interessar pelo produto e pela pessoa. Que legal. E a Larissa, ela é especialista com a câmera, né? Você vê os stories da Larissa, cara, é incrível o modo, a desenvoltura dela, o modo como ela interage, Verdade. é super engraçado, é muito, muito, muito bom. E o Jean realmente tem essa capacidade de extrair o melhor, né? Sim. Ele vem com as perguntas, com a conversa, e aí a pessoa realmente se sente à vontade. Isso é realmente um casamento milionário. É um verdade, casamento o William é milionário. fã dos seus stories. Ele assiste e fala, cara, olha isso aqui, a Larissa é muito boa. Ele já olhou pra mim com o celular e falou assim, cara, a Larissa é muito boa com stories. Gente, eu amo Story. Story é uma dica aí, ó. Story é onde você enganja o seu público, é onde você pode se mostrar. No feed tá tudo lá certinho, falando do seu conteúdo, do seu produto, mas no Stories é onde você convence as pessoas quem é você de verdade. Que legal. Pra gente ir caminhando pro fim, amor, sabe o que eu queria que a gente fechasse? Sempre por trás da nossa vida, as pessoas veem os frutos lá fora, né? Do que a gente tá construindo, do casamento de vocês, os desafios que só vocês sabem que vocês passam. Mas sempre tem algo que move a gente. Sim. E no caso de vocês é a fé. A gente Sim, falou totalmente. disso aqui em O tempo algumas todo. vezes. Não dá pra conversar o sem tempo eu e Jean, todo. sem já, um milagre tal. Um milagre, então. E Deus veio e o crente orou e tal. E como isso é lindo, sabe? Isso, inclusive, foi algo que nos conectou a vocês. Saber Sim. que vocês professam a mesma fé que a gente e o quanto isso move a vida de vocês. Eu queria que a gente fechasse com vocês compartilhando como é ser um casal jovem. Jovem. A Larissa, adoro quando é esse casal jovem. E da igreja, sabe? Que acredita, que tem uma fé cristã, tem uma fé em Deus.
vivendo na contramão do mundo lá fora. Porque o mundo lá fora é cada vez mais, não se case, não, se você casar, você vai acabar com a tua vida, você construa a sua vida primeiro, enfim, não trabalhem juntos nunca, porque isso não dá certo. Verdade, Nossa, é eu um já ouvi tabu, muito né? isso. Né? Então, como é hoje para vocês saberem que vocês são referências para muitos casais que acompanham vocês, vivendo na contramão do mundo, sabendo que vocês acreditam em Deus, sabendo que é isso que norteia a vida de vocês. Como é Sim. viver esse... Então, pra mim, mesmo que você não seja cristão, eu não professo essa fé, eu não entendo dessa fé, mas sigo os princípios da Bíblia. São princípios, assim, que faz tudo dar certo. Pode ser qualquer, pode ser um ateu. Segue, só lê lá como se fosse um livro normal de princípios. Lê os princípios e e adquire e coloca em prática, né, esses princípios. Porque é o que a gente faz. Assim, a nossa religião, o nosso cristianismo, né, pra gente, é isso. É entender os princípios bíblicos e fazer. Não tem como dar errado, não tem como. Quando você segue direitinho ali, nossa... Deus falou que eu sou submissa. Então, eu já sou difícil de ser submissa. Já fui, né? Mais difícil. Mas foi difícil pra mim. Não foi uma coisa fácil, porque eu sou uma pessoa mais explosiva. Eu sou uma pessoa com mais energia, assim. Então, isso era um tabu, realmente, que colocavam na nossa mente. Mas depois você lê a Bíblia, você entende, caraca, cara. Seguindo isso daqui, não tem como dar errado. É só não seguir, aí vai dar errado. Se você seguir na própria criação de filhos, na própria criação de uma empresa, na criação de um relacionamento, se você seguir os princípios da Bíblia, são princípios muito tradicionais, Larissa, porque geralmente os casais de antigamente, porque não separava tanto quanto separam hoje? Cara, é tradição. Eu sou super... Tem gente que me vê falando isso, nossa, ela falando isso porque não parece, né? Mas, cara, eu sou super tradicional. Eu gosto de tradição, eu gosto de rotina, dormir cedo, acordar cedo, ter ali meu momento com meu marido. Gente, isso é tudo pra mim, isso tudo tá na Bíblia, de você ter uma vida em ordem, que Deus ele dá ordem, a gente tem que seguir uma ordem na vida. E as pessoas hoje, elas acham que legal é ser disciplinado. É estar ali avoado na vida, é dormir tarde, é encher a cara até de madrugada, é acabar com a sua saúde. Cara, segue os princípios bíblicos, porque você vai ter uma saúde boa, você vai ter um psicológico bom, você vai ter uma vida financeira boa, você vai ter uma vida particular com sua família, com seu marido boa. Entende? É que as pessoas, elas colocaram muito tabu na Bíblia. Enxergam a Bíblia de uma forma que ela não deveria ser enxergada. Até mesmo, às vezes, por mau exemplo de algum cristão. Infelizmente, existe. Não é todo lugar que existe gente totalmente correta. E seguir os princípios da Bíblia, para mim, é tudo. Seguir o que está escrito lá é a chave para o nosso relacionamento, é a chave para a nossa vida. Porque se a gente tentasse fazer do nosso jeito, com certeza não ia dar certo. Se a gente tentasse fazer o que está na nossa cabeça, se eu, Larissa, toda vez que ficasse estressada, que é de 5 em 5 minutos, abrisse minha boca para falar uma grosseria... Gente, eu sou grossa demais. Eu sei que eu sou grossa. Falei, bom, grossinha, vamos colocar... Vamos jogar fora isso, porque você tem que ser uma pessoa com paz de espírito, mansidão, os frutos lá do espírito. Entende? Então, a Bíblia, para mim, é tudo. E ter sido criada, vem muito isso da minha mãe. Do meu pai também, é cristão. Eu sempre ouvi a minha mãe falando. Eu lembro de uma época que eu tive muita revolta com meu pai. E minha mãe falou assim, você não pode... Ela também estava com raiva dele. Mas ela falou pra mim que eu estava proibida de ter raiva do meu pai. Porque eu tinha que honrar pai e mãe. E honrar não é ter raiva. E meus dias não iam ser prolongados. Nossa, ela entrou na minha cabeça de um jeito. Ela vai morrer cedo se não honrar ele. Ela com raiva dele. Então, isso tudo veio... Eu cresci com isso, sabe? De se eu seguir os princípios da Bíblia, no meu casamento, não tem como dar errado. Só vai dar errado se eu tentar colocar a minha vontade. Se eu tentar fazer da minha forma. Que legal. Acho que esses princípios que a Larissa falou, de fato, é o que nos move, tanto com relação ao casamento e também com essa parte de empreendedorismo. E estar com a mente aberta para tudo o que acontece. Muitas das vezes, como na nossa vida, vieram várias adversidades. E, normalmente, as pessoas elas se preocupam muito na bonança. Mas elas não estão prontas no momento da adversidade. Porque é no momento da adversidade
que você entende se você vai estar pronto para alcançar aquele objetivo que você tanto almeja ou não. Então, assim, eu acho que o Deus ele foi formando isso, foi gerando isso na gente. Da gente estar pronto para esse momento de adversidade. Foi quando Deus ele deu uma solução, a nossa mente abriu. Ou a gente estava com uma mente focada por uma coisa e do nada, né? Que nunca é do nada, né? Apareceu um start e falou, não, faz desse jeito. Questão de marketing. Gente, nunca. Sempre fiz fotografia, vou fotografar e acabou. O Jean virou pra mim, cara, você dá muito mais aula de marketing quando a gente vai fazer uma produção do que tocar na câmera, eu já não tava tocando mais. E era o coração, então, aonde assim, quando a gente coloca o nosso coração em um objetivo, aquilo vai dar certo. E a sensibilidade de conseguir enxergar o que o outro não tá enxergando. Nossa, a Larissa, ela tá falando disso com tanta propriedade. Ela acorda estudando isso, ela dorme estudando isso. Porque uma coisa que eu não tinha me atentado, ele me atentou. Não, agora você vai falar disso. Porque eu vou quando ela saiu do trabalho. Quando ela chegou pra mim e falou que ia sair, eu falei, ok, bora. É isso aí. Foi. Então, acho que assim, tá sensível a isso. Ter princípios, eu sei que nem todo mundo professa a mesma fé que a gente, né? Mas eu sei que os princípios bíblicos, eles nos influenciaram muito a chegar onde chegamos hoje. E, além disso, a sua mente está aberta. Olha, esteja aberto para tudo que chegar na sua vida, porque é uma coisa que eu trago muito comigo. Teve coisas que aconteceram na minha vida que, no momento, parecia que não tinha nada a ver. Mas lá na frente, tudo se conectou. Então, é isso. As pessoas, elas acabam olhando muito para esse momento de bonança, né? No momento onde você tem a realização, vamos colocar assim, né? Como o grande momento, né? Porque é onde você colhe os frutos, né? Mas é como você disse muito bem, né? Na adversidade é um momento onde você aprende, onde você cresce, onde você se desenvolve. Diante dos desafios que você encontra a solução, você tem uma visão, é ali. Então, assim, sem dúvida, a fase de desafio, a fase de adversidade, ela é muito mais rica do que a fase de bonança. É o processo, né? Exatamente, é o processo. Então, a gente olha a colheita, né? Olha os frutos, vê lá, caramba, olha onde Jean e Larissa chegaram, né? Mas vocês sabem a trajetória, né? Os processos ali, a adversidade e o quanto que vocês desenvolveram, porque a gente cresce no vale. É realmente nesse local de semear, né? De ir lá, suar todo dia, ir ali pro campo e trabalhar. É ali que há o crescimento, é ali que o crescimento está acontecendo. Depois você tem um momento da fartura, um momento da colheita. E isso é engraçado porque, assim, muita gente entra para esse mundo do empreendedorismo sempre visando a etapa final. Caramba, eu vou alcançar isso. Tem gente que pensa no dinheiro, olha, eu vou ter casas, vou ter carro, não vou ter aquele carrão, que é o meu objetivo. E muitas das vezes a gente vê pessoas que já chegaram nesse objetivo e almeja essa vida. Mas você não consegue decifrar o quanto aquela pessoa, tantas coisas que ela suportou para chegar naquilo. E entra uma questão, será que a gente está pronto para passar tudo aquilo que aquela pessoa passou? Porque até no nosso... Se a gente não tivesse preparado mesmo em tudo, espiritualmente, como casal, tudo que a gente passou, a gente pensa assim, não, a gente não vai brigar por causa disso, a gente vai só crescer com isso. Tem gente que não, tem gente que iria parar e talvez ia divorciar, porque teve vários momentos que a gente achou, não vai dar certo. Tô aqui, gente, quanto tempo já? Porque na nossa cabeça, 1 ano, gente, é pouquíssimo para quem quer empreender. Nossa, 1 ano não é nada. Mas na nossa cabeça que tá passando por aquele ano, nossa, não vai dar certo nunca. Eu lembro quando o Casamento Milionário fez 2 anos. Aí o William falou assim, amor, passamos dos 2 anos. Dizem que a maior estatística, as empresas falem nos 2 primeiros anos. A gente não valeu. A gente não, né? E como é isso? É o que você falou. 1 ano para quem quer empreender, gente... É nada, você está começando no empreendedorismo, né? E os frutos, eles demoram a vir. Você está plantando, né? A gente já falou isso, né? Se você quer ganhar dinheiro com banana, no mínimo você tem que ter a capacidade de pensar em 3 anos. Banana, que é uma coisa, assim, relativamente simples, né? Então, a mentalidade do empreendedor, ela tem que estar esticada, né? Eu acho que você começa a pensar realmente sentido e significado de projeto a partir do momento que você pensa 10 anos. Sim.
Verdade. né? Me dê 10 anos. 10 anos. 10 anos realmente é um período onde você consegue desenvolver uma ideia, desenvolver um projeto, crescer, chegar a um período de maturidade e você realmente olhar e falar assim, caramba, construímos algo, acho que uma década Sim. é um tempo legal. Mas é difícil você pensar uma década, né? É porque você que tá vivendo esses 10 anos, então não é fácil. É fácil quando os outros falam, gente, eu só consegui após o 10º ano. Você até pensa, nossa, 10 anos, mas você não passou por aqueles 10 anos, então nem grava muito na sua cabeça. Agora, quando você tá vivendo os 10 anos, é complicado. Pra não querer largar tudo e falar assim, gente, vou voltar pro CLT. Na verdade, a gente nunca teve esse pensamento, né? Nunca. Eu o Jean, nunca trabalhei de CLT. o Jean nunca teve uma carteira assinada na vida. Ele fez a obra dele missionária e Eu acho que o logo William nem após tem isso... CLT, né, amor? Não, Eu acho que o William não, nem... mas foi Mas do foi concurso. concurso, É, do mas assim, concurso. trabalho de contrato, carteira, assinar não. carteira, o William também nunca assinou Caramba, uma tu já? carteira na vida, já. Ah, Eu já assinei, tem algumas assinaturas Eu de carteira. também. O William não, nunca assinou. Mo, tem mais alguma coisa que você... Eu queria que vocês deixassem, né, uma mensagem para os casais que estão ouvindo esse podcast, que estão lá sonhando juntos, que estão em casal, no meio desse mundo, né, inteiro aí que você tem várias mensagens contra o casamento, contra a família, enfim, que a gente sabe que existe. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para esse casal. O que vocês querem deixar que de alguma forma vai contribuir com a jornada deles? então, depois todo mundo fala pra não casar, né? Ainda mais casar cedo. Eu digo que depois do meu casamento a minha vida começou. Foi ali que eu falei, caramba, agora eu tenho uma vida, agora eu tenho uma responsabilidade. Logo em seguida, um ano depois de eu sair do meu trabalho, a gente já iniciou com mais força, né, a nossa empresa. Então, depois do meu casamento, a minha vida realmente começou. Então, para quem tá solteiro, case. Mas case com a pessoa certa, tá? Por favor, analisa bem, porque as pessoas às vezes levam o casamento na brincadeira. Ah, casou, separa. Não, para mim não existe essa opção. Então, tem que mesmo pesquisar quem é aquela pessoa, tem que conviver com aquela pessoa, tem que entender quem é ela num tempo de adversidade, entender quem é ela num tempo de muita alegria, porque tudo isso vai contar quando vocês estiverem juntos. Tudo no namoro, tudo que existe no namoro, quando casa, só intensifica. Então, se a pessoa já é estressada no namoro, vai intensificar. Se ela não mudar o jeitinho dela, amável de ser. Mas... Jean teve muita paciência, gente. Mas... Então, olha com quem você está namorando, veja, anota aí, faz uma listinha. O que eu tolero, porque todo mundo vai ter defeito, então alguma coisa você vai ter que tolerar, sim. Mas o que eu não tolero? O que passa do meu limite essa pessoa fazer comigo? Entende? E vai escolhendo aí. E para quem já é casado, isso não trabalha junto. Mas trabalhem com foco de resolver problema. O foco de vocês vai ser resolver os problemas que vão vir. E quando não tiver problema, vocês vão estar unidos juntos e vivendo aquela felicidade juntos. Porque se você quer empreender e você acha que é só empreender, é só acordar cedo, trabalhar, não sei... Não. Durante o dia, às vezes, a gente resolve uns 5 problemas diferentes. E pra gente não brigar, a gente entende que existe o problema e existe a gente. O problema não pode interferir a gente, o problema não pode matar a gente. Porque se a gente deixar o problema trazer a gente um contra o outro, a gente vai falir. Falir primeiro o nosso casamento para depois falir a empresa. Enfim. Com relação aos solteiros, acho que a ideia maior é você se preparar para escolher a pessoa certa, organizar a sua vida, entender o que está dentro da sua cabeça primeiro. Porque, assim, tem gente que às vezes só pensa o lado romântico da coisa, né? Não vou... Principalmente na igreja, né? Não, primeiro eu vou buscar Deus, depois eu vou escolher a minha esposa, vou casar e a vida... Uma vida bela, linda. Uma vida linda. Mas, assim, você precisa se preparar e, primeiramente, psicologicamente, entender o que você quer. Porque, assim, às vezes as pessoas, elas tentam viver digamos assim, uma moda, né? Ir junto com a manada. O que, não, com fulano foi assim, vai ser assim também comigo. E na vida não é assim. Acho que escolha a pessoa certa, como a Larissa falou. Veja se aquela pessoa é o que você pensou mesmo, que você sonhou. E vai lá e casa, porque o mundo, com certeza, ele vai dizer que não é para casar, é para você ficar, né? Porque essa é a parada. Mas tenha isso no seu coração. E na questão do casado que quer empreender com a sua esposa, cara, assim, eu acho que o melhor sócio que você vai arrumar na vida é quem tá do seu lado, é a sua esposa.
Porque primeiro você casou com ela, então você já criou uma sociedade familiar com ela. Então não existe um sócio melhor na sua vida que não seja a sua esposa. E esse é um tabu que tem que ser quebrado. Porém, existe toda essa parte psicológica que o negócio, ele às vezes ele te influencia. Às vezes você vai ficar chateado. Às vezes você vai empreender e a parada não vai dar certo. Às vezes você vai tomar uma atitude que não vai dar certo. Então é necessário ter conversa. Acho que você conversando... E conversar não é gritar, não é brigar. É você entender que aquela pessoa é igual a você e você precisa ali sentar à mesa e debater tudo. Porque eu acho que debatendo, falando, acho que as coisas elas vão se encaixar. Então acho que isso é a base de tudo. É você colocar, sentar com a sua esposa e falar, não, vamos fazer isso juntos, vamos fazer isso juntos. Que legal, gente. Você ia falar? Eu ia. Não, é só porque ele tava falando uma coisa e eu lembrei. Geralmente eu vejo muita menina nova ou já mulher um pouco mais velha falando que é feliz solteira e que ela se baixa, não sei o quê. A pessoa ela não olha para a própria mentira dela. Não olha para dentro e, caramba, não sou feliz sozinha. Compartilhar uma vida com alguém é um dom. É sim uma excelência. Então, porque às vezes, eu, Larissa, provavelmente com 13, 14 anos, na minha época existia esse podcast, eu estaria ouvindo um podcast desse, que é a minha cara. Então, assim, para quem é solteiro, ficar ouvindo isso, não acredita, a pessoa não tá feliz. A pessoa, ela pode até estar passando por um momento, sim, a mulher consegue ser feliz sozinha por um momento, né? Até porque a gente precisa primeiro se amar, para depois conseguir colocar alguém na nossa vida, amar alguém com a mesma intensidade. Mas as pessoas que pregam contra casamento, que pregam em ter uma vida vazia, fútil, elas não, no final do dia, se elas pararem para pensar, porque com certeza evita de parar para pensar nisso. Mas se um dia parasse para pensar, a pessoa não está feliz, ela não está realizada. Porque ela prega para ela mesmo que ela se basta. Ninguém se basta sozinho. Assim, claro que a gente se baixa como pessoa, mas eu digo em relacionamento, em ter alguém para compartilhar a vida. Isso é muito bom. E isso tem sido pregado muito ao contrário. E é triste ver adolescente, ver jovem, ver mulher assim, um pouco mais velha pregando isso de uma forma como se fosse uma verdade absoluta. E não é uma verdade absoluta. E eu posso ser tirada de submissa, de antiga, não sei o quê. Mas é porque essa vida é boa. Então, se você quer uma vida boa, segue quem está tendo uma vida boa. Eu sempre vi pessoas que construíram um casamento bom, um casamento duradouro, felizes, não perfeito, mas felizes. Então eu pensei assim, não, eu quero a vida boa, é a que eu quero. Então eu vou seguir os passos de quem tem uma vida boa. Realmente, até porque se a pessoa fosse feliz de verdade, ela não ia estar pregando tanto ódio. Contra homem, contra isso. Nossa, eu nunca vi gente feliz pregando ódio. Pregando ranço, pregando... Não existe isso. Quem é feliz de verdade prega assim que você tem que se amar, que você tem que se respeitar, que você é sua e piriri, parará, todas essas ideologias, mas que você também sabe dar amor para outra pessoa, que você sabe também compartilhar a sua vida de forma equilibrada psicologicamente e consegue ter um relacionamento bom. Então é isso. Caraca, a Larissa fechou com... A boca fala que o coração está cheio, né? Sim, exatamente. Chave de ouro. E esse ponto dos relacionamentos que você falou é demais. Tem uma pesquisa de Harvard, já tem uns cerca de 80 anos essa pesquisa. Eles começaram a pesquisar para ver quais eram os fatores que determinavam a longevidade. Né? A gente fala de alimentação, atividade física, sono, né? E começaram a pesquisar sobre isso. E já tem 80 anos e a cada nova pesquisa que eles fazem, né? A cada aprofundamento que eles dão em relação a isso, só corroboram a decisão que eles tomaram, o que eles perceberam, né? Que o maior fator de longevidade é a qualidade dos relacionamentos. Nossa, aí, ó. A qualidade dos relacionamentos. Então, quanto mais profundos, né, e de qualidade você tem um relacionamento, isso é um fator que te mantém a sua vida, a sua saúde e seu bem-estar. Mas você pode ter uma atividade física regular, você pode ter uma alimentação regular, você pode, enfim, tá na média em tudo. Mas se você tem um grau de relacionamento, né, relacionamentos próximos, filhos, amigos, cônjuge, né, se você tem um relacionamento de qualidade, esse é o maior indicador, né, o maior fator de longevidade.
Então, realmente, como você falou, né? Uma vida boa, né? Realmente isso se mostra de uma forma de você viver mais. Você tá mais tempo de vida justamente porque você tem bons relacionamentos. Que legal, gente. É isso. Finalizamos esse episódio lindo com esse casal que nós somos super fã. Gente, que maravilhoso. Eu poderia Muito ficar bom. o dia todo aqui batendo papo com vocês nessa mesa. E é uma honra pra gente poder receber vocês aqui na nossa mesa de podcast pra falar de casamento, de empreendedorismo, de Deus. E é isso, né, amor? Como que as pessoas encontram vocês nas mídias? A Singular você encontra no Singular Imagem. Singular.imagem. Aí, ó. A pessoa saiu tanto da empresa que não lembro o arroba. Singular.imagem. O meu é a Larissa Pereira. E o Jean. O meu é o Jean Meirelles. Isso no Instagram. Isso no Instagram. Isso, o YouTube ainda vai vir aí. O Jean Meirelles é com I e 2 L's, só pra... É verdade. E você encontra a gente lá no Instagram, @casamentomilionario.com.br, e no TikTok também, que agora a gente TikTok. É verdade, o meu é a Larissa Pereira no TikTok também. Isso aí, no TikTok você encontra a gente, casamentomilionario.com. E é isso, né, amor? Isso aí. Gente, Uma honra, até... um prazer. Uma honra, a honra foi nossa, Uma honra gente. nossa. De verdade. Muito obrigado. E é isso, até o próximo episódio. Até o próximo, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau!